E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu, deu à luz um filho e, vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. A sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos e enviou-a à sua criada, que a tomou. Abrindo-a, viu o menino que chorava. Moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou-lhe Moisés, pois disse: Porque das águas o tenho tirado. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu para ver os seus irmãos, e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. Olhou para um e para o outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte. Viu que 2 homens hebreus brigavam, então disse ao injusto: Por que feres a teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas me matar, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. Lá se assentou junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água. Para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu, dando de beber ao rebanho. Voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores. Também nos tirou água em abundância, dando de beber ao rebanho. Disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem. Depois ele deu a Moisés a sua filha, Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés chamou Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. Aconteceu, depois de muitos dias, que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da escravidão e clamaram. Assim, o seu clamor subiu até Deus por causa de sua escravidão. Ouviu Deus o seu gemido. Lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição.
E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E lhe apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Moisés disse: Agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, gritou Deus a Moisés do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel, e lhe diz: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: Vos farei subir a aflição do Egito, à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua palavra. Assim irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: O Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Então acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazio,
porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vasos de prata, vasos de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos, sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios.